Tecnologia é o tema do Nossa República desta semana. Eu vou conversar sobre a internet 5G, que já no próximo ano começa a funcionar no Brasil. O que é a internet das coisas, que promete uma revolução tecnológica no país? Vamos saber tudo isso e muito mais com o especialista em tecnologia, Loder Mendes, diretor da Online Sistema. Loder, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado por sua presença. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão atual, né, que tem aí estado aí nas manchetes, né, nas últimas semanas, tá? E estamos prontos aqui para contribuir com as informações. Loder, recentemente, há poucos dias, nós tivemos aí o leilão. As grandes operadoras de telefonia já se apresentaram, já compraram suas faixas, etc. E há uma discussão muito... As pessoas querem saber, vem cá, o que muda? É a velocidade? Por que o 4G não funciona bem? O que está acontecendo? Por que o 5G? E o que isso significa para o dia a dia das pessoas? Mauro, essa é uma pergunta bem interessante, né? Praticamente nas últimas semanas nós fomos bombardeados aí com essa informação do 5G e sempre o pessoal destaca o aumento da velocidade e a menor latência. São duas palavras que estão sempre coligadas uma à outra, né? É o aumento da velocidade e uma menor latência, que é o tempo de resposta quando você solicita ali uma navegação, aquela coisa toda, né? Mas assim, se nós voltarmos a 10 anos atrás, você vai ver que quando começamos a falar de 4G, eram exatamente as mesmas discussões, né? Se falava, então, num aumento de 10 vezes a velocidade do que era o 3G, e eram as mesmas questões. Só interrompendo um pouquinho. Hoje, quando a gente, em algumas localidades, ainda você tem que trabalhar com a 3G, porque não tem a 4G, né? E a gente percebe que é uma dificuldade enorme pelo padrão que a gente tem hoje, usualmente. É mais ou menos isso que vai acontecer com o 5G? Exatamente a mesma coisa, tá? O que a gente tem que levar em consideração, e obviamente isso não é divulgado muito a fundo, que uma nova tecnologia que entra, ela é sempre complementar àquela que está saindo. Então, ela leva um período, um prazo, que a gente chama aí de um prazo de maturação para ela se difundir totalmente, tá? Então, assim, se nós analisarmos friamente, tudo que foi prometido na época do 4G, nós avançamos muito, mas nós não chegamos ao ápice do 4G, como você mesmo mencionou. Existem regiões hoje, vou pegar como exemplo aqui o nosso estado, que até hoje utiliza o 3G, como também existem áreas de sombra dentro da capital que ainda não se pega o 4G, tá? Mas também o 4G, ele permitiu o avanço em várias frentes que antes nós não tínhamos. Eu vou citar dois exemplos básicos para você. O 4G ele permitiu o avanço dos apps nos celulares. Então, com o 4G, possibilita que hoje nós tenhamos aplicativos como Uber, como iFood. Por quê? Porque são aplicativos que necessitam de uma geolocalização para trabalhar, né? Então, isso não era possível antes no 3G, porque ele tinha uma velocidade muito menor. Mas em outras áreas, ou seja, hoje vieram as mídias sociais, né? Que hoje as pessoas fazem os seus stories aí no Instagram, no Facebook, e isso foi possibilitado pela tecnologia 4G. Mas ela não avançou totalmente, por exemplo, no quesito velocidade, né? O que era prometido aí velocidades acima de 50 megabytes, 80 megabytes, hoje nós navegamos aí numa velocidade média de 8, 9, 10, 15 em algumas regiões. E a gente consegue utilizá-la bem. A mesma coisa vai acontecer com o 5G. Tá? O que nós vamos perceber no começo? Que vai haver uma melhora em alguns serviços. Eu vou citar um exemplo para você, videochamadas. Inclusive, essa que nós estamos fazendo agora. Pois é, eu ia me referir. No 3G tá? Seria impossível a gente estar conversando pelo Zoom, por essa plataforma, com essa qualidade de imagem e de som que nós temos hoje. Exatamente. O 5G deve melhorar bem isso. Quando você fala a questão da latência e tal, é aquele delayzinho que tem entre a minha fala e a sua recepção aí? Exatamente isso. Hoje, o 4G, eu vou citar um exemplo para você. É comum hoje
você chegar num estádio de futebol ali, agora na época de pandemia não, mas quando você vai num estádio de futebol, por exemplo, que tem ali 20, 30, 40 mil pessoas, o que acontece de imediato? Ninguém consegue navegar. Por quê? Porque cada antena de celular, ela tem uma capacidade máxima de pessoas que se conectam a ela. Quanto mais pessoas conectadas, mais lenta ela fica. Então, o 5G ele aumenta esse espectro de conexão, ele possibilita que mais pessoas se conectem e você tem uma estabilidade maior. É comum nós vermos hoje, não só nos estádios, mas em bares, por exemplo, as pessoas acompanhando partidas de futebol pelo streaming no celular, né? Verdade. Agora, com o 4G, de vez em quando ele dá uma congeladinha. Ou a pessoa que está do seu lado grita gol primeiro do que você. Então, isso se chama latência, né? E é o tempo de resposta de um aparelho para o outro. O que o 5G promete? Para o 5G funcionar, é preciso uma quantidade maior de antenas, tá? Mas a antena do 5G, ela é menor. Então, ela não necessita obrigatoriamente de uma torre, como o 4G e o 3G funcionaram. Ela pode ser instalada, por exemplo, nas fachadas de prédios. Nos Estados Unidos, por exemplo, está sendo utilizado os postes de energia elétrica para se colocar as antenas de 5G, tá? Então, isso diminui o tempo de latência, ou seja, ele diminui o tempo de delay. A expectativa é que, em 9 anos, a gente tenha aí uma internet 5G de qualidade que praticamente se elimine esse delay. O que vai possibilitar, no futuro, por exemplo, uma coisa que está muito em voga ultimamente, é falar de carros que dirigem sozinhos, teleguiados, né? E o 5G vai permitir isso. Por quê? Porque este carro ele vai se conectar numa rede que vai ter uma resposta imediata. É claro que, para nós chegarmos nisso, existe um longo caminho, né? Eu estava lendo uma reportagem que, passado o alvoroço do leilão e da empolgação de se achar que vem muita velocidade por aí, as companhias telefônicas agora já começaram a falar, olha, para o 5G funcionar plenamente no Brasil, nós vamos precisar instalar 1 milhão de antenas, né? Então, obviamente, nós já sabemos que isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Então, começa-se a partir de julho do ano que vem, se eu não me engano, o prazo para essa instalação. Existe aí uma obrigatoriedade de se instalar primeiramente nas capitais, nos grandes centros. Mas é mais ou menos o processo que aconteceu com o 3G, com o 4G, etc. Exatamente. É uma caminhada isso, né? A estimativa é que nós tenhamos uma base de 5G semelhante ao que nós temos hoje com 4G é para 2029, tá? Então, é um prazo bem longo, apesar da tecnologia andar a passos largos, sempre nos surpreende, né? Na verdade, por exemplo, nessa pandemia, a gente acabou praticamente refém da tecnologia, né? Todo mundo foi para home office, foi para o teletrabalho, para a telemedicina, enfim. Você deu um salto no uso das plataformas e dos aplicativos por conta essa aceleração por conta da pandemia. Mas é possível também que haja um outro salto daqui a pouco e o 5G acabe se transformando numa grande alternativa. E na abertura eu falava da internet das coisas, que é o que se fala muito, se relaciona muito o 5G como sendo a internet das coisas. E o 4G é das pessoas, da comunicação, da fala, disso que nós estamos fazendo aqui agora, mas que a internet 5G, por suas características, vai permitir a conexão das pessoas com as coisas. Eu queria que você explicasse isso, mas num instantinho só. Nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero dar um recado. É o seguinte, com a vacinação, o governo de Mato Grosso investe e você se protege. Todos os anos, deixamos de pegar doenças como a pólio, a difteria, coqueluche, tétano, sarampo, cachumba, rubéola, tuberculose e tantas outras. São diversas doenças controladas e até erradicadas graças à vacinação. Com a Covid e a gripe é a mesma coisa. A gente se vacina, previne a doença e ainda protege quem está do nosso lado.
E para cuidar da gente, o governo de Mato Grosso criou o Imuniza Mais MT, um programa de premiação em dinheiro para os municípios que mais vacinarem. Um estímulo para os municípios. Para ganhar, as cidades precisam atingir metas de vacinação de Covid, gripe e das outras vacinas. Por isso, vá a uma unidade do PSF, leve seus filhos e familiares, vacine-se, você se protege e sua cidade ganha. Saiba mais em saude.mt.gov.br ou pelo WhatsApp 65 98475 0102. E lembrando que a estratégia de vacinação é uma responsabilidade municipal. Vai lá, vacina. Essa é uma campanha da Secretaria de Estado de Saúde e do governo de Mato Grosso.